noite a todos. É com imensa alegria e imensa satisfação que nós damos início hoje ao nosso primeiro workshop sobre arbitragem e mediação. A ideia desse workshop é proporcionar aos alunos, aos advogados, aos convidados, um debate, uma discussão sobre a arbitragem, sobre a mediação, como meios adequados de solução de conflitos. Então, é uma alegria muito grande, né, nós realizarmos essa modalidade aqui de workshop, nosso primeiro workshop sobre mediação e arbitragem. Gostaria de agradecer a Camis Brasil, na pessoa do nosso convidado e palestrante, Dr. Ronaldo Galo. Gostaria também de agradecer a IT, a Instituição Toledo de Ensino, que não mediu esforços, né, para que esse evento pudesse ocorrer, na pessoa da nossa reitora, da doutora Cláudia Toledo, que por uma razão pessoal, uma razão até mesmo de saúde, ela não pôde comparecer hoje para fazer a abertura aqui do nosso evento, né? Se deslocou de Brasília para cá, mas infelizmente não conseguiu estar presente aqui. Mas, né, cumprimento a IT, na pessoa dela, na pessoa, né, dos nossos colegas, professores que estão aqui, o professor Rodrigo Pieroni, a professora Ellen, o professor Tiago, quem mais? Tem mais algum professor aqui? A Daniela Nunes, que está nos ajudando, inclusive, né, liberou os alunos do 4º ano. Agradecer a presença dos alunos do 4º ano, que se dispuseram a estar presente aqui, os alunos inscritos. Gostaria de cumprimentar também o Zaitun, nosso sócio da Camis, Antônio Zaitun, nosso sócio-diretor, Dr. Valmir Bravin, né, do escritório também Bravin Advogados, Dr. Fábio, uma imensa satisfação, foi meu estagiário, meu aluno, né, colega, hoje advogado, Dr. Denis também foi estagiário na nossa Procuradoria do Estado, Dr. Marcos, né, representando o Instituto dos Advogados, doutora Aline e todos os demais convidados, né, os colegas da OAB também, da Comissão de Arbitragem, que estão presentes, os alunos todos. Então, dizer que realmente é uma... Doutora Elô, me desculpe, é duro a gente ir nomeando, né, falando, às vezes acaba, né, esquecendo de alguém ou faltando mencionar alguém, mas sintam todos, né, abraçados nesse evento, um evento que a gente tem a intenção de ser um evento dinâmico, né, bem atraente para vocês sobre esses temas importantes da mediação e da arbitragem. Eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos colegas, né, palestrantes, breve mesmo, né, brevíssima, e depois, então, vou passar a palavra aos colegas palestrantes. Nós temos aí, né, 5 pessoas para falar, então nós vamos, né, fazer aí uma sequência de eventos, de palestras. Nós temos a nossa primeira palestra, serão aspectos gerais sobre a arbitragem, e né, será proferida pelo nosso sócio da Camis, mestre, Dr. Ronaldo Galo. Dr. Ronaldo Galo é procurador federal, atuando atualmente na Procuradoria Federal, junto à Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e membro da Comissão Especial de Arbitragem da OAB. Como eu prometi, vou ser breve aqui no currículo, né, teria tantas outras atribuições para apresentar nosso ilustre convidado, professor Ronaldo Galo. A segunda palestra, o procedimento arbitral, com o professor doutorando Tiago Munaro. Né? Acho que os alunos todos aqui conhecem. O nosso professor Tiago é mestre em Direito pela IT, doutorando também pela IT, professor de Direito Empresarial e professor visitante em diversos cursos de pós-graduação. Além de ser advogado, né, num dos maiores escritórios de advocacia de Bauru, que todo mundo sabe, o escritório do Dr. Mandalite. A terceira palestra será o tema ação anulatória da sentença arbitral, que coube a mim. Tá bem? Acho que a maioria também me conhece, uma breve apresentação. Sou procurador do Estado, professor da IT e agora árbitro pela Camis Brasil. Depois, na sequência, nós teremos uma palestra sobre arbitragem e administração pública com o professor mestre Rodrigo Pieroni. O professor Pieroni, né, nosso querido professor aqui, é procurador do Estado de São Paulo e professor da IT na matéria de Direito Administrativo. E, por fim, o nosso
tema para encerrar, coube a professora Ellen, nossa querida professora Ellen, e o tema será a mediação no direito de família. A professora Ellen é professora doutoranda, aqui também pela IT, né? Palestrante, mestre também pela IT e professora de Direito Civil, tanto na IT de Bauru quanto na unidade de Botucatu. Tá bem? Então, essa é o nosso roteiro, a nossa programação de hoje. Agradecer novamente a professora Daniela Nunes, que chegou aqui, né? Também pela dedicação, pelo empenho para que o evento ocorresse. E sem mais delongas, né? A ideia é essa, né? Que a gente comece o quanto antes também. Sem mais delongas, eu chamo o professor Ronaldo para fazer a nossa primeira palestra para vocês. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite da IT para participar desse primeiro seminário. E vou fazer na pessoa, a doutora Cláudia não pôde comparecer, problemas de saúde, então eu estimo as melhoras. Agradeço o convite em nome do amigo e sócio Paulo Godoy. E assim o fazendo, espero cumprimentar à altura todos vocês. E sem mais delongas, até porque senão nós vamos passar um longo período aqui, eu vou iniciar sempre que eu vou começar uma palestra, eu vejo o horário para eu não ultrapassar o meu horário. Só que no meio da palestra eu esqueço o horário que eu comecei e aí não adianta nada, dessa vez eu não vou esquecer. Então, coube a mim falar sobre aspectos gerais com relação à arbitragem. Por que eu acho importante começar uma palestra falando sobre aspectos gerais? Porque depois os outros palestrantes eles vão acabar enveredando por aspectos específicos, sem o qual, se nós não tivermos uma base, fica difícil até a compreensão. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns seminários, eu era o terceiro, quarto palestrante, e na minha palestra eu vi observado que não tínhamos esse... Ninguém havia falado sobre os aspectos gerais e o que eu tinha para dizer passava pela necessidade dessa base. Então, essa é a ideia. E antes de falar de arbitragem, é interessante a gente contextualizar onde entra a arbitragem. A arbitragem entra no que hoje nós entendemos no Brasil como sistema multiportas. E o que significa esse sistema multiportas? Significa que para a resolução de conflitos, um entendimento moderno de resolução de conflitos, existe uma série de instrumentos que podem propiciar da melhor forma, a depender do conflito, essa resolução. Então, nós superamos a ideia, primeiro, nós superamos a ideia de que o Poder Judiciário é a única porta ou o único instrumento para a resolução do conflito. Aliás, nós passamos a compreender que essa ideia de que o Poder Judiciário é a única porta é uma ideia atrasada, e atrasada no sentido de que esse instrumento pode não ser o melhor para o seu conflito, ok? E nós abrimos, então, com a possibilidade de outros instrumentos, um aumento na capacidade do sistema no que diz respeito ao acesso à justiça. Então, quando você tem um instrumento, o acesso é mais reduzido. Quando você tem esses instrumentos, você amplia as possibilidades de acesso à justiça. E eu trouxe aqui exemplificamente alguns. Arbitragem, mediação, que nós vamos ter palestra hoje, dispute board, que muito provavelmente vai ser consideravelmente acionado agora que nós estamos desenvolvendo uma série de projetos de infraestrutura Brasil afora, negociação, conciliação e o Poder Judiciário. Qual deles é o melhor? Qual que é o seu problema? Qual que é o seu conflito? Da análise do seu conflito, e aí essa é uma função essencial do advogado. Então, nós estamos entendendo que o advogado ele tem que estar plenamente ciente do que é o sistema multiportas e ele tem que conhecer essa metodologia. Porque, para o conflito apresentado, sem dúvida nenhuma, o gerenciador, o distribuidor, quem vai escolher a melhor estratégia para a solução rápida, justa do conflito, vai ser o advogado. E aí ele vai estar frente a todas essas possibilidades.
Uma rápida contextualização histórica, o sistema multiportas, com o nome de Tribunal Multiportas, ele nasce nos Estados Unidos na década de 70, mais ou menos, ou precisamente, em 1976, com a chamada Conferência Pound, que tem esse nome porque em 1906, se eu não me engano, mas sem dúvida na década 10, 1906, um jurista, reitor da Faculdade de Direito de Harvard, Roscoe Pound, teceu críticas ao sistema de administração de justiça norte-americano. Essas críticas foram mal recebidas e essa conferência que levava o nome do Pound, leva, na verdade, ela existe até hoje, chamada Conferência Pound, ela tinha como objetivo resgatar essas críticas do Roscoe Pound. E aí o Frank Sander, que virou um jurista muito famoso exatamente por essa ideia do multiportas, ele escreveu um artigo e foi apresentado na Conferência Pound, e feita a conferência, ele foi dar uma entrevista para a revista Times, a Time colocou uma série de portas na capa, lá virou Tribunal Multiportas. Tribunal Multiportas porque o distribuidor, quem mantinha o processo no litigioso estatal ou distribuía para mediação, era o Poder Judiciário. Aqui a nossa situação é diferente. Por isso que aqui eu, por exemplo, prefiro chamar de sistema multiporta. Sistema multiporta significa ampliação do acesso à justiça, a disponibilização de tudo isso daqui e mais para você resolver da melhor forma possível um conflito. A arbitragem não é novidade no sistema brasileiro. A primeira vez que a arbitragem aparece é na Constituição Imperial, e aí eu cito lá, é o artigo 160. Na sequência, a arbitragem também aparece no Código Comercial de 1850, e ela aparece com uma característica interessante e inapropriada, diga-se de passagem, a gente vai ver daqui a pouquinho, que a arbitragem era obrigatória para alguns das temáticas que estão ali no 245 e 294. E era uma arbitragem facultativa para seguros, se não me engano. Então, societário era obrigatório, locação mercantil era também obrigatório. De qualquer forma, não é de hoje que nós convivemos com a arbitragem no nosso ordenamento jurídico. Ela foi repetida na primeira Constituição Republicana, começou a perder força nas Constituições 34, enfim, porque em 67, e a emenda 1 de 69 também perde força, mas já tinha perdido nas constituições anteriores, então não tinha nada a ver com o regime ditatorial, e ela volta agora, na Constituição de 88, como inspiração, ou o que se pretende já no preâmbulo, dizendo ali que, fundado na harmonia social e comprometido o Brasil, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica de controvérsias. Na ordem interna e internacional, nós somos fundados na solução pacífica de controvérsias. E aí nós temos outras duas citações, o artigo 4, no que diz respeito, os princípios que regerão as nossas relações internacionais, fala também a mesma coisa. O 114 diz nas ações coletivas ligadas à justiça do trabalho, no caso de impossibilidade de solução, no Poder Judiciário, a possibilidade de arbitragem, um artigo bem interessante. De qualquer forma, como eu vinha dizendo para vocês, a arbitragem sempre nos nossos ordenamentos, inclusive o constitucional. Muito bem, mas o que a gente entende por arbitragem ou o que pode ir para a arbitragem? E eu vou começar então com o que pode ir para a arbitragem. E aí o artigo 1º da lei de arbitragem, que é aquela lá em cima, 9.307 de 96, ele diz que a arbitragem, a arbitrabilidade é o que você pode levar para a arbitragem. Ela pode ser subjetiva e objetiva. Subjetiva no que diz respeito a que partes podem levar um conflito para arbitragem. E aí nós vamos ter uma palestra sobre arbitragem de administração pública, A administração pública pode, vai ser uma coisa bem interessante. Mas que partes? A gente capaz. Fala lá o artigo 1º. Mas pode levar o quê? Direitos disponíveis. Também no artigo 1º. Então, se nós estamos frente a direitos disponíveis, a arbitrabilidade objetiva pode ir. Se os agentes são capazes, a arbitrabilidade subjetiva também pode, são esses os requisitos que trazem a lei da arbitragem. Mas o instrumento que leva um determinado conflito para a arbitragem é a convenção arbitral. O que é a convenção arbitral? Vejam, quando você opta pela arbitragem, você está renunciando
a jurisdição estatal. Quando você inseriu lá uma cláusula arbitral no seu contrato, está significando dizer que quando emergir um conflito naquele contrato, ou se emergir, ele será resolvido na jurisdição privada. Então, para você levar conflitos futuros ou não, como nós vamos ver, para a jurisdição estatal, há necessidade da convenção arbitral, que tem determinadas características, já vou comentar com vocês, mas é ela que vai delimitar, ela vai ser a base, o fundamento, né, a fonte de jurisdição do futuro árbitro ou tribunal arbitral. Mas, por enquanto, o que eu gostaria que vocês gravassem é que o que leva para a arbitragem é a convenção arbitral, e ela pode estar inserida num contrato, numa relação antes de emergido o conflito ou posteriormente ao conflito. Então, essa convenção, antes do conflito acontecer, ela se chama cláusula arbitral ou cláusula compromissória. Se nós queremos levar um conflito que já existe para arbitragem, vai chamar compromisso, que é o que eu coloco ali na sequência. A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir. Então, nós acabamos de fechar um contrato hoje. Ao final, nós colocamos os conflitos eventualmente acontecerem nesse contrato, serão submetidos à arbitragem. É uma cláusula arbitral. Nós temos um contrato de 10 anos. O conflito emergiu agora. Nós não temos a cláusula arbitral no contrato, mas nós queremos levá-lo para a arbitragem. Então, nós vamos firmar um compromisso arbitral e esse conflito vai para a arbitragem. Muito bem. Mas a cláusula arbitral, aquela lá, e nós vamos entender por que só a cláusula tem essas características. A cláusula arbitral, ela pode ser tudo isso daí, ó, cheia, vazia, patológica e escalonada. O que é a cláusula cheia? Que é o que eu aconselho. A cláusula cheia é aquela que conta com todos os requisitos para quando surgido o conflito, nós já possamos iniciar a arbitragem. Então, por exemplo, ela tem a indicação de qual Câmara vai resolver o conflito. Por que isso é importante? Porque se você não colocar qual Câmara que vai resolver o conflito, e aí nós estamos diante de uma cláusula vazia, a cláusula vazia é aquela que demandará alguma interação ou preenchimento daquela convenção, da cláusula, para que ela possa ter efetividade. Mas aí, retomando, se nós temos uma cláusula que não teve a indicação de qual Câmara irá resolver aquele conflito, o primeiro conflito pós-conflito será qual Câmara? Porque quando você fechou o contrato, é lua de mel, é casamento. Quando o conflito acontece, é divórcio. Não necessariamente as partes estão se falando, muito provavelmente não. Ou, no mínimo, há um desgaste no relacionamento. Então, eu vou falar, eu quero a Câmara A, só porque eu falei Câmara A, ele vai falar que ele quer a Câmara B. Ou, eu vou indicar uma Câmara que tem uma custas elevada, e a outra parte não consegue pagar, e aí nós vamos começar esse conflito. Quem resolve esse conflito? O artigo 7º, nós vamos lá no Poder Judiciário. Então, tudo que as partes não queriam, que era passar pelo Judiciário, vai acontecer. Então, por isso, eu recomendo demais cláusula cheia. Cláusula vazia, então, faltam requisitos para o imediato início do processo arbitral. Cláusula patológica é aquela cláusula que você não consegue... Então, veja, a cláusula patológica é aquela que conta com um problema na emissão de vontade das partes. Então, a patológica pura, vamos dizer assim, é aquela cláusula que você não consegue deduzir se as partes queriam para arbitragem ou não. Ou seja, não vai. Mas a cláusula patológica, ela pode ser a indicação de uma Câmara que não existe. Nesse caso, não obstante ela ser patológica, ela tem, entre aspas, salvação com base nesse princípio da salvação da cláusula arbitral. Por quê? Porque não obstante nós termos indicado uma cláusula que não existe, nós também manifestamos, até porque indicamos uma Câmara que não existe, a vontade de ir para um processo arbitral.
Então, mantém-se, com base nesse princípio, a vontade das partes de resolver o problema no processo arbitral, mas, de novo, nós vamos cair num problema, pode ser o problema ou não, qual Câmara. Finalmente, a cláusula escalonada é uma cláusula que eu particularmente gosto bastante, que tradicionalmente é conhecida como a cláusula Med-Arb. Não necessariamente só Med-Arb, mas vamos ficar só no exemplo da Med-Arb, que significa dizer o quê? Quando o conflito ele acontece, as partes necessariamente terão que passar por uma mediação e, infrutífera essa mediação, elas serão encaminhadas para o processo arbitral, onde ele será resolvido definitivamente. É uma cláusula que eu acho bem interessante e eu, particularmente, entendo da necessidade da primeira audiência de mediação. Acho interessante que conste da cláusula também. E essa mediação deve se realizar, ainda que uma das partes já saliente que não tem interesse. Então, vejam o que eu estou dizendo, né? A mediação ela dura o quanto as partes quiserem. A primeira audiência pode constar uma cláusula exigindo a participação das partes na primeira audiência. Que as partes podem chegar, sentar, olhar para o árbitro e dizer, não quero participar, levanta e vai embora. Mas é uma possibilidade para o mediador hábil tentar mostrar das vantagens da mediação e conseguir evoluir, inclusive para apaziguar a espiral do conflito. De qualquer forma, a cláusula escalonada é aquela que traz a mediação ou uma outra forma, um design de resolução, tradicionalmente a mediação, previamente à arbitragem. A mediação ela conta com alguns princípios. Esses princípios eu tirei da onde? Eu tirei lá do artigo 21, parágrafo 1º. Então, o primeiro deles é o contraditório, como não poderia deixar de ser, a oportunidade das partes se manifestarem, quer no que diz respeito ao que entendem ser de direito, quer no que diz respeito à manifestação da outra parte. Esse princípio eu já vou ligar o livre convencimento do árbitro, que é a oportunidade dele analisar de forma fundamentada tudo que foi apresentado, a igualdade das partes, e aí eu vou parar um pouquinho na imparcialidade do árbitro. O que eu quero dizer com imparcialidade do árbitro? Sabe para mim, por favor? Primeiro, eu quero dizer isso, o árbitro ele tem que ser imparcial. A lei de arbitragem ela diz que o árbitro é juiz de fato e de direito. Então, enquanto juiz, enquanto no exercício de uma função jurisdicional, obviamente que o árbitro ele tem que ser uma pessoa imparcial. Mas eu fiz esse gancho para um outro comentário com vocês. Quando os conflitos eles podem ser resolvidos por um árbitro único ou por um tribunal arbitral. E aí nós estamos pensando em número ímpar, normalmente é um trio. E como normalmente é a escolha desse trio? Uma das partes escolhe um árbitro, que é um coárbitro, a outra parte vai escolher o outro coárbitro, e os coárbitros elegerão o árbitro que será o presidente do tribunal arbitral. E eu estou partindo da ideia de imparcialidade, e estou dando esse exemplo para dizer para vocês que o coárbitro não é uma pessoa, um agente munido da função jurisdicional parcial. O coárbitro ele não defende o direito, vamos dizer assim, em tese, de uma das partes. O coárbitro, não obstante ele ter sido indicado por uma das partes, ele mantém uma característica que é essencial para a arbitragem, que é a sua imparcialidade. Muito provavelmente ele foi escolhido por uma das partes porque ele é um expert no assunto. Ele já escreveu algum livro até cuja tese tem um ponto de encontro ou de defesa ou se amolda com o que uma parte está tentando nos autos. Agora, isso jamais pode redundar em parcialidade, que é uma das causas de possível anulação do processo. Então, o árbitro, enquanto juiz, ele é imparcial, quer enquanto árbitro único, quer enquanto presidente do tribunal arbitral, quer enquanto coárbitro. Acho isso bastante interessante. E autonomia privada. O que é autonomia privada? A gente vai passar aqui por uns tópicos que eu selecionei para vocês, que
dizem um pouco da autonomia privada. A autonomia privada, nós estamos entendendo a liberdade de contratar, de firmar uma convenção de arbitragem de forma livre. É uma liberdade de contratar. Então, há necessidade, até para essa renúncia da jurisdição estatal, que as pessoas estejam na sua plenitude da autonomia da vontade, na autonomia privada, para firmar a convenção arbitral. Esse artigo 21, que eu acabei de falar para vocês, né, o parágrafo 1º é onde estão os princípios, eu destaquei só essas partes aqui, que diz, né, a arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecidos pelas partes na convenção de arbitragem. Lembra que eu falei para vocês? A jurisdição do árbitro ela está fundada na convenção arbitral, na medida da convenção arbitral. Ela pode ser ampla, quando você deixa uma cláusula ampla, ou ela pode vir com algumas restrições. E essas restrições são a medida da jurisdição do árbitro, que é o que está escrito aqui. Mas diz mais, e poderá reportar-se às regras de um órgão, de uma Câmara de Mediação e Arbitragem, e aí o que a gente está querendo dizer? Que a eleição da arbitragem, numa cláusula arbitral, já indicando uma Câmara para o desenvolvimento desse conflito, significa dizer que o regulamento daquela Câmara é o que vai regular o processo arbitral. E eu não conheço Câmara, na verdade conheço uma, que subsidiariamente sequer utiliza o Código de Processo Civil. Então, isso a FGV, no seu regulamento, diz que pode ser utilizada a Câmara da FGV, né? Subsidiariamente o CPC, que eu conheço, é só. De qualquer forma, então, olha o cuidado na escolha da arbitragem e da Câmara que vai desenvolver essa arbitragem. A observância, a necessidade da observância do seu regulamento, que é o que vai regir o seu processo arbitral, do corpo de árbitros, que são as pessoas que você vai escolher, especialmente se a lista for fechada. Estão falando aí da possibilidade de uma lista fechada, você só pode escolher os árbitros que aquela Câmara indica. Se a lista for aberta, você pode escolher daquela lista ou outro que não consta da lista. Mas da importância de você observar o regulamento, as custas e quem é o corpo de árbitros. A arbitragem desenvolvida por uma Câmara ela é conhecida como arbitragem institucional. A arbitragem ad hoc é aquela que não é desenvolvida no seio de uma Câmara, ela é desenvolvida por um árbitro e aí com algumas complicações, como, por exemplo, desenvolver o próprio regulamento para aquele processo arbitral. Ou aplica-se o CPC, ou as partes e o árbitro, ou o árbitro vão ter que desenvolver um regulamento específico para aquela arbitragem. Competência, ou competência, né, a expressão é alemã, como vocês podem observar, é um princípio dos mais interessantes também para o processo arbitral, e ele diz o quê? O que consta aí desse artigo 8º. A autonomia da cláusula arbitral, que não se contamina por irregularidades sequer constantes do contrato. Mas, mais do que isso, o que o competência diz é, se você indicou o processo arbitral para resolver os seus conflitos, eventuais defeitos nessa convenção arbitral serão primariamente analisados pelo tribunal arbitral. Ah, mas o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que não será analisado, em primeiro lugar, pelo Poder Judiciário. Se você escolher o processo arbitral, possíveis defeitos, inclusive nessa cláusula arbitral, quem analisa é o árbitro. A cláusula é defeituosa mesmo. Ok, então não vamos para a arbitragem. Mas quem vai definir é o árbitro. Quem falou isso daí? O STJ falou isso daí. E olha que interessante, o STJ decide isso num conflito de competência. Conflito positivo ou negativo entre árbitro e juiz é decidido no STJ por meio de um conflito de competência. O que eu estou querendo dizer? O que diz ali, ó, o que eu grifei. Reconhecida a natureza jurisdicional da arbitragem. Por isso que é o STJ que resolve. E lá embaixo, a jurisdição arbitral precede a jurisdição estatal, que é o que está escrito aqui. Então, problemas relacionados à existência, validade e eficácia da comissão de arbitragem é resolvido pelo árbitro. Então, inclusive, a fonte da jurisdição arbitral, se contestada, a primeira análise é do árbitro.
como diz aí o Superior Tribunal de Justiça, acordo, salvo engano, da ministra Regina Helena Costa. E eu gosto de trazer esse acórdão porque ele traz foi a primeira vez, eu acredito que o STJ analisou, a possibilidade da intervenção de terceiro na arbitragem. Esse caso aqui era um caso envolvendo, rapidamente, né, Petrobras, a ANP e o TRF. E aí, salvo engano, a Petrobras não queria, a ANP não queria ir para a jurisdição arbitral, alguma coisa nesse sentido, enfim. E aí começou a discutir, a ministra Regina Helena Costa, como eu apontei para vocês, né, falou, tem cláusula arbitral? Tem, então vai para a arbitragem. Aí discutindo e tal, e veio aquele acordo interessante, aí de repente vem o Estado do Espírito Santo e falou o seguinte, eu não assinei essa cláusula aí. Só que tudo que vocês estão discutindo, e agora que você está mandando lá para o processo arbitral, o repique é direto em mim. Sabe por quê? Porque os royalties quem vai receber sou eu. E aí, como é que faz? E aí a ministra Regina Helena disse o seguinte, não vejo possibilidade, não vejo problema na intervenção do terceiro interessado na jurisdição arbitral. E aí abriu-se a possibilidade do Estado do Espírito Santo participar do processo arbitral. Eu sempre gosto de trazer, porque eu acho bem interessante esse conflito de competência. E aí a gente vai entrar problemas relacionados a algumas temáticas, mas que a gente vai conseguir remeter a tudo que eu falei antes. Então, qual que era uma barreira para a jurisdição arbitral, para o processo arbitral? Código de Defesa do Consumidor. A regra era, a relação é consumerista? A arbitragem não pode. E não pode por quê? Por causa desse artigo 51 aí, que embaixo dizia o seguinte, determina a utilização compulsória de arbitragem. Nulo de pleno direito, né? É nulo de pleno direito a cláusula arbitral que determina a utilização compulsória da arbitragem na relação consumerista. E aí houve uma evolução, na verdade, do entendimento a respeito do que quer dizer essa cláusula. E aí eu vou perguntar para vocês, antes de dizer qual foi a alteração do entendimento, qual contrato em que não será nulo de pleno direito a utilização compulsória de arbitragem? Contrato civil, não padronizado, que não tem nada a ver com a relação consumerista, em que se impõe, uma das partes impõe a cláusula arbitral para outra parte. Não é nulo de pleno direito? É nulo de pleno direito. Lembra que a gente comentou que a parte tem que estar na plenitude da sua autonomia privada para, por meio da sua liberdade de contratar e contratual também, ela firmar uma cláusula arbitral. Mas, então, o entendimento antes era, se há relação de consumo, não há possibilidade de arbitragem. Esse entendimento evoluiu e aí passou-se a entender que o sistema consumerista, ele comporta a arbitragem, com algumas nuances que eu vou passar daqui a pouquinho. A lei de arbitragem também traz algumas regras no que diz respeito a contrato padronizado. E os contratos da relação de consumo normalmente são padronizados. Então, é o que consta aí nesse artigo 2º. A cláusula compromissória terá eficácia, o aderente tem que tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou com ela expressamente concordar. E aí os outros dois requisitos, se não me engano, é a assinatura num contrato anexo e a cláusula com negrito, né, em destaque. Mas o importante é que o artigo 4º, parágrafo 2º da lei de arbitragem fala o seguinte, se o contrato é padrão, para a cláusula valer, a parte aderente tem que iniciar a arbitragem ou iniciada pela outra parte, ela expressamente acordar. O que significa dizer que se a parte que desenvolveu o contrato de adesão, ela inicia a arbitragem, eu vou para o Poder Judiciário, o entendimento é que eu não concordei, já vai morrer aquela arbitragem. Okay? Então, a ministra Nancy Andrighi, ela tem um entendimento, num dos votos, eu gosto também bastante dos votos da ministra Nancy Andrighi, que ela diz o seguinte, agora então nós temos 3 regras. Nós temos a regra geral, que ela chama, né, que é a observância da arbitragem quanto pactuado, que é o que a gente veio conversando aqui. Aí ela fala uma regra específica, que é do artigo 4º, parágrafo 2º, e ela diz que ainda é uma regra ainda mais específica, que é com as ponderações do CDC. O professor Tiago Rodovalho, ele tem um livro que ele traz mais ou menos essa mesma sistemática, mas eu insisto. Né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que pelo menos da ministra Nancy Andrighi nesse voto,
há uma vulnerabilidade por parte do consumidor que, ainda que com uma cláusula em destaque, em negrito, ele assinou apartado, ele não consegue entender, no mais das vezes, o que significa arbitragem. Então, não adianta nada ter uma cláusula em apartado, negrito, desse tamanho, você vai lá, assina, você não sabe o que é. Por conta dessa vulnerabilidade, há esse entendimento dessas três nuances aí da possibilidade da arbitragem em cada um desses sistemas. De qualquer forma, o recado era só para dizer que a arbitragem é possível nesses três sistemas. Recado também para dizer que, em alguns contratos padronizados, essa vulnerabilidade não existe. E aí talvez valha a pena a discussão se essa defesa, né, essa defesa normativa, ela incidiria. O professor Tiago Rodovalho dá um exemplo. Né, imagina a Volkswagen contratando com uma retífica pequena, que faz determinadas peças e tal. Mas essa retífica tem um contrato padrão. E aí, de repente, eclode um conflito e a Volkswagen alega que o contrato é padronizado para se defender e para fugir da arbitragem, vamos dizer assim, né? Tática de guerrilha. Obviamente que essa vulnerabilidade a gente não vai conseguir desenvolver para a Volkswagen. Se desenvolver, a gente está com uma... O sistema, penso, foi utilizado de forma equivocada. Enfim, mas esse era o recado. A administração pública, eu não vou ser spoiler, então já vou pular, né? Mas tinha um acordo bacana aqui, viu, Rodrigo, para mostrar. A arbitragem com relações de consumo foi uma barreira, foi superada. A arbitragem com a administração pública, o Rodrigo vai falar para vocês, assim, é uma arbitragem que sempre foi utilizada, mas teve um marco normativo em 2015, então ela vem sendo muito falada, vem sendo falada até hoje. Tem um decreto regulamentando a contratação de Câmara pela União, que foi o último que saiu, coisa de 2 meses atrás, enfim, ainda se debate bastante. A arbitragem trabalhista foi uma outra barreira que foi derrubada no que diz respeito à arbitragem. Também a arbitragem trabalhista, que sempre foi desenvolvida, mas o legislador entendeu por bem normatizar na CLT. E normatizou desse jeito aí, dizendo o seguinte, que quando um contrato de trabalho em vigência, porque ele está falando cláusula, certo? Então, nós temos um contrato e nós não temos conflito. Mas contrato de trabalho vigendo, a necessidade para a cláusula de alguns requisitos. E quais requisitos são? Agora eu vou fazer, todo mundo vai pensar, será que ele lembra o horário? Eu lembrei, dessa vez eu guardei. E estou 3 minutos estourados. Só para mostrar que eu guardei. Quais são os requisitos? Né? Um piso, e esse piso é 2 vezes o maior benefício do regime geral de previdência social, do RGPS. A gente está falando de coisa de mais ou menos R$12 mil. E os outros requisitos importantes são, de novo, o trabalhador iniciar essa arbitragem ou com ela expressamente anuir. No caso de contrato vigente, qual que é a ideia do legislador? Vulnerabilidade do trabalhador, princípio da proteção, que é um princípio bem ativo na Justiça do Trabalho. Eu coloco em xeque essas 2 defesas, porque se a gente aumentar, eu acredito que a gente vai aumentar o número de arbitragens trabalhistas, quando a gente tiver um trabalhador, um executivo, que ganha um salário bem alto, e ele iniciar uma arbitragem, resolver o problema dele em 3 meses, e nós tivermos um trabalhador com um valor bem abaixo desse salário aqui, iniciar com 3 meses para a primeira audiência dele, eu não sei aonde que o princípio da proteção vai estar funcionando aí. De qualquer forma, eu entendo que a matéria trabalhista é uma matéria que requer cuidados. Como eu disse, ela já vinha sendo realizada mesmo antes dessa lei, hoje a lei trouxe uma padronização normativa. Mas o meu entendimento é no sentido de que, findo o contrato de trabalho e havendo o conflito com relação aquele contrato de trabalho enquanto vigente, há a possibilidade de se firmar compromisso arbitral e resolver esses problemas na jurisdição arbitral, independentemente do piso. Obviamente
que nós estamos falando de iniciativa, sim, do trabalhador, porque, como é compromisso, ele tem interesse de ir para a jurisdição arbitral, para o processo arbitral. E por que eu entendo isso? Porque, quando o fim do contrato de trabalho, nós não temos uma expressão alguma do trabalhador, do empregador, por sobre o trabalhador. Então, parece que, nesse caso, a autonomia da privada funciona, e até porque, como eu já disse, para afirmar o compromisso arbitral, há necessidade de iniciativa das duas partes. Ah, mas e se forçar? Ó, pessoal, se forçou, se impôs, não é na trabalhista, é em qualquer lugar. É nulo de pleno direito. Aí nós vamos voltar lá para os princípios, autonomia privada. A liberdade de contratar aquela convenção arbitral que vai nos levar para a jurisdição arbitral. A última coisa que eu queria passar para vocês, e aí eu já vou encerrando, é que sempre que vocês ouvirem falar de arbitragem, acoplado à ideia de arbitragem, vem a ideia de que a arbitragem é algo muito caro. E era uma verdade, hoje é uma meia-verdade. Por quê? Porque nós temos câmaras cada vez mais, e vejam, né, o que eu falei para vocês, bom, deixa eu concluir o raciocínio. Nós temos cada vez mais câmaras com um preço acessível, custas acessíveis para que você possa desenvolver o processo arbitral. Ah, então eu tenho que procurar a câmara mais barata. Não. Quando a gente está falando de arbitragem e da arbitragem institucional que vai se desenvolver dentro de uma câmara, eu já dei a dica para vocês. Como é que é o regulamento dessa câmara? Você vai estar preso nesse regulamento. Quem que é o corpo de árbitros? O terceiro é quanto que custa para desenvolver o processo nessa câmara. Você tem um processo de 100 mil reais, você entra numa câmara que as custas iniciais são de 200 mil reais, você acabou de colocar o seu cliente numa bela fria. Então, hoje a arbitragem não necessariamente é um instrumento de resolução de conflitos caro. E, para além disso, de não ser, né, de câmaras que se inseriram no mercado com custas acessíveis para o desenvolvimento do processo arbitral, nós temos agora essa figura aí, que aqui, eu tirei isso daqui do regulamento da CAMES, né, mas a gente, no regulamento da CAMES, chama de arbitragem sumária. Tradicionalmente, no mercado, se utiliza de arbitragem expedita. Né. Eu, recentemente, fui bater um papo com o pessoal da Unicinos, em Porto Alegre, e a professora que me convidou, ela tem a dissertação de mestrado dela é sobre arbitragem expedita. Enfim, e o que significa dizer arbitragem expedita? Significa que as câmaras, num determinado patamar, no caso da CAMES é 200 mil reais, independentemente da vontade das partes, independentemente não, né? A parte colocou a convenção arbitral, antes de colocar, ela olhou o regulamento e ela leu isso daqui. Para conflitos até esse valor, ou num determinado valor, para as arbitragens expeditas, na CAMES é esse valor, necessariamente as partes serão submetidas a um processo arbitral com um rito sumário, que aqui na CAMES vai significar árbitro único e provas pré-constituídas. O que vai significar uma maior agilidade na resolução desse processo. Há a possibilidade de desenvolvimento de perícia, que vai ser mais rara, a perícia conta com prazos menores, tudo conta com prazos menores, a ideia é de resolver esse conflito num prazo de 3 meses, com um valor de custas muito acessível. E antes de, assim, eu falei, o procedimento é resolvido, uma das características da arbitragem, toda vez que vocês ouvirem falar de arbitragem, vocês vão escutar essas características também, é a celeridade. E por que a arbitragem ela é um instrumento célere? Porque, diferentemente da jurisdição estatal, há a possibilidade de você... A possibilidade não. Você irá escolher quem irá julgar o seu problema. E, para escolher quem irá julgar o seu problema, as partes vão escolher árbitros que têm expertise na matéria. Muitas vezes, árbitros que conhecem a matéria têm uma vivência profissional nessa matéria. O que significa dizer que, quando o problema chegar para ele... Primeiro, ele já sabe, ele já viveu aquilo, então muito provavelmente ele não vai precisar de perito. Muito provavelmente ele não vai precisar estudar para entender qual que é o problema, porque ele já tem conhecimento a respeito desse problema. Diferentemente da jurisdição estatal, que o juiz tem uma gama de competências muito maior e ele não pode escolher processo, então, no mais das vezes, um processo com características diferentes, ele vai precisar entender e estudar um pouco melhor aquele processo. Então,
na jurisdição arbitral, no processo arbitral, o seu dinamismo se dá por conta desse expertise do árbitro, por isso que no processo arbitral não existe recurso da sentença arbitral. Na verdade, há a possibilidade de um pedido de esclarecimento, que é um análogo aos embargos de declaração, que é a possibilidade das partes esclarecerem obscuridade, contradição, obscuridade ou omissão, como os embargos, mas da sentença arbitral não cabe recurso, que é outro motivo de celeridade. E não cabe recurso porque a possibilidade de erro é menor, já que as partes têm total autonomia para escolher um árbitro que conhece da matéria. Já que eu estou falando dessas características da arbitragem, eu encerro falando que outras duas são a possibilidade de confidencialidade. A confidencialidade não é inerente ao processo arbitral, mas consta essa possibilidade de todos os regulamentos das câmaras que eu conheço. Então, é possível você desenvolver seu processo arbitral sobre o manto da confidencialidade, exceção feita aos processos que envolvam a administração pública, tenho certeza que o Rodrigo vai falar. E o custo da arbitragem. Mas você falou que a arbitragem é cara. Eu falei que a arbitragem já é acessível em muitas câmaras, mais acessível ainda. E, na verdade, eu estou tocando nesse assunto porque esse valor, que é esse daqui, seriam coisas impensáveis até um tempo atrás para desenvolver a arbitragem. Impensável. Então, hoje, já é possível. Obviamente, para valores maiores também, mas quando a gente está falando de custas de arbitragem, não basta bater o honorário do árbitro, taxa da Câmara, versus taxa do Poder Judiciário. O custo que deve ser analisado é quanto tempo esse bem ficará preso num processo estatal. Segundo o Judiciário, em torno de 7 a 9 anos. Processo de conhecimento. Quanto que determinado dinheiro que eu vou ter que desembolsar para garantir o juízo vai ficar preso na conta desse mesmo juízo. E aí eu posso perder uma super oportunidade de negócio. Então, é uma análise conjuntural de custos e aí eu acho que a arbitragem leva muita vantagem. E eu agradeço demais a paciência de vocês. Muito obrigado.